Se você acompanha o canal regularmente, já deve ter visto que, algum tempo atrás, eu postei algumas aulas sobre gramática, formando frases, entendendo alguns elementos que formam essas frases e nós conseguimos, de uma vez por todas, entender por que esses elementos se encontram na ordem em que estão para formarmos as frases em inglês. Porém, houve uma pergunta recorrente a respeito do uso de adjetivos e advérbios. Qual a diferença entre eles? Será que eu uso um ou uso outro? Tem algum momento em que se pode usar os dois em uma frase? Me ajuda, teacher! Of course! Hello, hello! Sejam muito bem-vindos ao canal Teacher Cremasco, onde você encontra conteúdo semanal a respeito do aprendizado de inglês. É muito bom ver você por aqui novamente. E eu peço que, caso esse conteúdo seja importante para você, te ajude de alguma forma, por favor, deixe aqui o seu like, um comentário, fale sobre esse vídeo para outras pessoas. E dessa forma, eu vou saber que estou no caminho certo para cumprir com o meu maior objetivo, que é contribuir com o seu estudo e te ajudar no que for possível, mesmo estando um pouquinho distante. Então, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês como funciona o uso dos adjetivos e dos advérbios. Vou dar exemplos na prática e, depois da explicação, nós vamos fazer uma atividade juntos. Lembrando que essa atividade será retirada de uma lista, na qual vocês vão poder encontrar muitas outras atividades para se organizarem e fazer depois, e assim dar continuidade ao seu estudo aí em casa. E, desse jeito, seu inglês vai, como numa escadinha, degrau após degrau, melhorando. Vamos então? Esta atividade, esta explicação, está no site que eu já usei anteriormente, mas de qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição o link para você poder acessar depois, ok? Let's go? O site utilizado para essa aula é o English Hilfen, site alemão, bastante completo. Já falei para vocês sobre ele em outro vídeo. Eu vou deixar aqui no alto alguns cards para vocês darem uma olhada depois. Vamos aos adverbs. A primeira explicação aqui, ela na verdade contrasta os adjetivos e os advérbios. Vamos ver a definição dos adjetivos. Acompanhem comigo. Adjectives tell us something about a person or a thing. Adjectives can modify nouns, for example, girl, or pronouns, she. Ele deu os exemplos aqui do she, que aparece aqui embaixo, e do girl, que aparece também aqui. Nós entendemos então que os adjetivos, eles falam algo sobre uma pessoa ou sobre uma coisa. Eles modificam, eles dão uma característica. Vejam os exemplos. Mandy is a careful girl. She is very careful. Substituindo aqui o Mandy por um pronome, que é o she, nós temos a mesma ideia. A única diferença é que aqui neste segundo exemplo não precisou usar a palavra girl, porque nós já temos aqui o pronome, a quem o adjetivo explica. Contrastando agora com os adverbs, vejam comigo. Adverbs tell us in what way someone does something. Adverbs can modify verbs. For example, drive, adjectives or other adverbs. Vemos o exemplo com drive. E a explicação diz que os advérbios vão falar sobre a forma que alguém faz algo. Então, é a maneira, é o como essa pessoa executa determinada ação. Por exemplo, ali, Mandy drives carefully. Então, carefully é a forma como ela dirige, com cuidado, cuidadosamente. Substituindo aqui o Mandy novamente por she, percebemos que carefully diz respeito ao verbo. Então, em ambos exemplos ali, podemos entender do que se trata. Vejam aqui embaixo o contraste. Mandy is a careful driver. Essa frase ali, que eu li, fala sobre a Mandy, que é a pessoa que dirige, the driver. Então, usamos o adjetivo.
Mandy drives carefully. Essa segunda frase já fala sobre a forma que ela dirige, o como. Então, por isso, usamos o advérbio, que é o carefully. Geralmente, os advérbios, eles têm a terminação em ly. Mas isso não é uma regra, pois existem alguns que não são assim. Vamos ver isso aos poucos. Vemos os exemplos. Dangerous, dangerously. Careful, carefully. Nice, nicely. Horrible, horribly. Easy, easily. Electronic, electronically. As formas irregulares são as seguintes. Good é o adjetivo. O advérbio, well. Fast se mantém fast. Hard se mantém hard. Quando o adjetivo termina em Y e nós queremos expressar essa mesma ideia dele através de um advérbio, nós podemos fazer essa transformação aqui, de tirar o Y e colocar ILY. Vejam que happy se tornou happily. Shy se torna shyly. If the adjective ends in LE, the adverb ends in LY. Terrible, terribly. Safe, safely. Esta parte aqui é fundamental para entendermos que, apesar de LY ser uma terminação comum a muitos advérbios, nem todas as palavras em inglês que terminam com LY indicam que são advérbios. Elas podem ser outras coisas, como nesses casos aqui. Temos adjetivos que terminam com LI, como por exemplo, friendly, silly, lonely, ugly. Temos também substantivos que terminam com LI, como alley, bully, Italy, melancholy. E verbos que terminam com LY. Apply, rely, supply. Aqui, na parte número 3, nós temos, de uma forma bastante sintética, o uso adverbial para modificar diferentes elementos. Vamos ver os exemplos para modificar os verbos. Vejam como funciona. The handball team played badly last Saturday. Modificando adjetivos, it was an extremely bad match. Para modificar outros advérbios, the handball team played extremely badly last Wednesday. Para modificar quantidades, vejam assim. There are quite a lot of people here. Quite. E a quantidade, a lot of. E para modificar frases completas, unfortunately, the flight to Dallas had been cancelled. E os advérbios são divididos por tipos. Temos os advérbios de maneira, de grau, de frequência, de tempo e de lugar. Vejamos possibilidades aqui. Quickly, kindly, very, rather, often, sometimes, now, today, here, nowhere. Essa é uma pergunta muito boa. Como eu vou saber? How do I know whether to use an adjective or an adverb? Como eu expliquei anteriormente lá no alto, vamos retomar, pois essa noção é fundamental. John is a careful driver. In this sentence, we say how John is careful. If we want to say that the careful John did not drive the usual way yesterday, we have to use the adverb. John did not drive carefully yesterday. E então, notamos que carefully diz respeito ao verbo drive, e não ao homem que dirige, que é o John. Vemos outro exemplo aqui. I am a slow walker. How am I? Slow. Slow é um adjetivo. Porém, podemos dizer I walk slowly. E a pergunta aqui, how do I walk? Slowly, que é um advérbio. Existem também alguns verbos chamados de especiais, que são relacionados aos sentidos, como look, smell e taste. Há uma mudança no significado quando nós empregamos essas palavras. Vejam um exemplo. Na forma de adjetivo, the pizza tastes good. Então, how is the pizza? Estamos falando sobre a pizza. Peter's feet smell bad.
How are his feet? Porém, se quisermos usar na forma de advérbio, vejam a diferença. Jamie Oliver can taste well. How can Jamie Oliver taste? Aí, então, a forma como ele sente o gosto não é mais good, é well. Peter can smell badly. Smell badly. Então, badly remete ao verbo smell, que é a resposta dessa pergunta. How can Peter smell? Não vamos nos confundir com essas duas palavras, good e well. Podemos dizer assim, Linda looks good. What type of person is she? Aqui nós estamos falando dela. She looks good. Linda looks well. Quando usamos well, estamos relacionando a ideia ao verbo. Então, vejam aqui a pergunta. How is Linda? She may have been ill, but now she's fit again. Então, é a forma como ela transparece, como ela está fisicamente. Isso é o verbo. How are you? I'm fine, thank you. I'm good. A forma, é o emocional ali, como você está se sentindo. How are you? Se você responder I'm well, thank you, já não é mais o seu estado emocional, e sim o seu estado físico. Então, entendemos que well, nesses casos, se trata da forma como usamos o verbo. Porém, também pode ser utilizado como adjetivo. Naquele exemplo ali, relacionado a estar saudável, estar bem fisicamente. Ou como um advérbio do adjetivo good, certo? A conclusão de tudo isso que nós falamos aqui é que se deve usar o adjetivo quando você vai falar algo a respeito de uma pessoa em si, e um advérbio quando você vai falar sobre algo relacionado a uma ação, a algo que se faz, ok? Entendido isto, estamos prontos para praticar. Há uma lista bastante extensa aqui de possibilidades, de advérbios e adjetivos, mas nós vamos começar com esta primeira, adjective or adverb, exercise 1. Sempre recomendo dar uma olhadinha no exemplo antes de começar. Peter works slow. A resposta, Peter works slowly. Antes de darmos início ao exercício, é importante dar uma olhada em que parte da frase fica faltando na lacuna. Então, works já é ali o nosso verbo. Logo, nós entendemos que na lacuna deve vir um advérbio que vai classificar esse verbo, vai explicar a forma como Peter trabalha, que é aqui, depois na resposta vimos que é slowly. Dando uma olhadinha, então, na nossa atividade, he reads a book. He quickly reads a book. Mandy is a girl. Pretty girl. Vejam que, neste momento, quickly caracterizou o verbo read, que é a forma como se faz a leitura, e pretty nós mantivemos aqui porque está falando de um substantivo. Então, mantemos o adjetivo. The class is loud today. Loud é um adjetivo já. Então, precisamos de um advérbio para classificar esse adjetivo. Terribly loud today. Max is a singer. Como singer é um substantivo, Max is a good singer. You can open this tin. Tin é a lata. Então, falando sobre a forma de abri-la. You can easily open this tin. It's a day to day. Estamos falando sobre o day, sobre o dia. Então, como é um substantivo, it's a terrible day today. Devemos usar a palavra good e a frase é She sings the song. Nós vamos classificar a forma como ela canta. Então, não podemos usar um adjetivo aí. Tem de ser
Well, que é um advérbio, é a forma como ela canta. She sings the song well. He is a driver. He is a careful driver. É a forma de falar sobre o driver, que é um substantivo. Então, usamos aqui careful, que é um adjetivo. E olha lá o contraste. He drives the car carefully. É a maneira com a qual ele dirige. The dog barks. A forma que ele late. Loudly. The dog barks loudly. Vamos checar. Temos aqui o nosso score. E eu espero que você esteja gostando do nosso vídeo, desta aula de hoje. E se você está gostando mesmo, se achou essa dica legal, essa forma que eu ensinei aqui de pensar na diferença do advérbio e do adjetivo, deixa o seu like aqui, deixa um comentário. Isso vai ser muito bacana e eu vou saber que eu estou indo no lugar certo. Estou traçando um caminho para te ajudar nos estudos. Então, feito isso, eu deixo esta dica para você fazer uso futuramente e continuar se organizando. Espero muito que tenha sido útil para você. E, se assim for, vamos poder interagir através dos comentários. Então, espero você na nossa próxima aula, no próximo vídeo. Aproveite essa dica e coloque logo em prática. E depois volta para me contar como foi. Esse é o canal Teacher Cremasco e eu espero que você tenha aproveitado. Thank you very much. Bye bye!